Já em 1962, Warren Buffett fez a que ele chamou de a pior aquisição de todas da sua vida. Ele comprou a famosa Berkshire Hathaway Inc. Warren Buffett é talvez o investidor mais bem-sucedido de todos os tempos e com certeza é uma inspiração para milhões de investidores mundo afora. E a sua bilionária história nos investimentos começou quando ele tinha 11 anos e comprou a sua primeira ação. Sua história e filosofia de investimentos ficou famosa e tem sido divulgada ao longo dos anos, e tem muitas pessoas hoje que a seguem em busca de ficar tão rico quanto ele. Porém, o que poucos sabem é que o Warren Buffett não ficou rico investindo. E neste vídeo eu vou te contar os bastidores do homem considerado o maior investidor de todos os tempos, e como ele conseguiu seus mais de 500 bilhões de reais de patrimônio. É muita coisa. Warren Buffett nasceu em 1930 na cidade de Omaha, nos Estados Unidos. Quando criança, ele demonstrava um raro interesse em finanças e era considerado um menino prodígio na matemática pela sua habilidade de fazer contas de cabeça. E diz a lenda que ele contou para um amigo de infância que se ele não ficasse milionário antes dos 30, ele pularia do alto do edifício mais alto da sua cidade. Agora, se você já ficou feliz que ele não pulou do prédio, já deixa o seu like aqui no vídeo. Então, quando ele tinha 11 anos, ele comprou as suas primeiras ações. Ele comprou 3 ações da Citi Services, que custavam $38 na época. A ação logo subiu para $40 e ele vendeu, realizando esse pequeno lucro. Porém, ele logo se arrependeu, pois viu que aquela ação no futuro chegou a bater $200. Buffett, inclusive, já citou essa experiência como um dos principais aprendizados que ele teve logo no começo. O aprendizado da paciência. E aos 13 anos de idade, ele acordava 4h30 da manhã todos os dias e trabalhava como entregador de jornal. E aos 15 anos, ele já tinha feito mais de $2.000 entregando jornais, o que, se for converter aos valores atuais, seria em torno de $26.000 ou R$135 mil. Aos 15 anos. Nessa mesma época, ele chegou a investir $1.200 numa fazenda, onde ele tinha parceria com o fazendeiro e ganhava parte dos lucros da produção. Aos 17 anos, Buffett entrou em uma parceria com um amigo e comprou uma máquina usada daqueles pinball. Sabe, algumas maquininhas aí que quem é mais antigo vai lembrar qual é. E ele colocou essa maquininha numa barbearia local. E após alguns meses, ele já tinha várias máquinas dessas em diferentes barbearias na cidade. Nesse negócio, ele faturava cerca de $100 por mês. Porém, algum tempo depois, ele vendeu esse negócio por cerca de $1.200, o que valeriam hoje cerca de $15 mil ou R$80 mil. Warren Buffett se formou em Ciências Econômicas pela Universidade de Nebraska. Tentou seu mestrado em Harvard, mas foi rejeitado. Então ele foi para a Universidade de Columbia, onde ele conheceu seu futuro mentor, Benjamin Graham. Ele concluiu seu mestrado em 1951 e voltou para Omaha, onde ele começou a trabalhar como broker de ações, ao mesmo tempo que já fazia um curso de oratória com nada mais nada menos que Dale Carnegie. E usando o que aprendeu nesse curso, mais o seu conhecimento geral, ele começou a dar aulas na Universidade de Nebraska. Até que em 1954 ele se mudou para Nova York para trabalhar com seu mentor Benjamin Graham. E até agora já deu para perceber que o Warren Buffett, desde criança, desde muito novo, já foi um cara que despertou para os negócios e que já conseguiu acumular algum dinheiro simplesmente trabalhando, seja no que fosse necessário, seja também já nas ações, nos investimentos. Veja que ele de fato começou a investir aos 11 anos, mas ele ganhou dinheiro de verdade no trabalho, nos seus negócios. Em 1954, trabalhando já com Benjamin Graham, ele ganhava cerca de $1.000 por mês, que daria cerca de $9 mil nos valores atuais, cerca de R$50 mil em valores presentes. E ele ficou nesse trabalho durante 2 anos até que Graham resolveu encerrar a parceria. E nessa época, Buffett já tinha somado mais de $170 mil, o que correspondem hoje a cerca de $1,5 milhão ou mais de R$8 milhões de patrimônio. Um fato curioso é que o Warren Buffett ele se mudou bastante ao longo da vida, porém ele acabou decidindo voltar para sua cidade, para Omaha. E lá ele comprou uma casa no valor de $31 mil na época. Passando para valores presentes, ela seria em torno de R$1,5 milhão. Só que se parar pra pensar como um cara milionário que poderia ter uma mansão, ter a casa que for, essa casa de $31 mil na época era considerada uma casa simples, uma casa humilde, ou pelo menos uma casa aquém daquilo que as pessoas com o patrimônio que ele já tinham também, né? A casa que as pessoas mais ricas moravam. Segundo Warren Buffett, ele não precisava de muita coisa e se recusava a pagar uma fortuna numa casa que ele não iria usar todos os cômodos. Desde então, Warren Buffett passou a maior parte do seu tempo com os investimentos, com vendas e também como analista de seguradoras.
E ainda em 1956, ele iniciou uma sociedade com alguns amigos e familiares. E essa sociedade ela tinha algumas cláusulas peculiares, como exigir que cada um dos seus sócios, que eram médicos, chamassem mais 10 médicos para investir pelo menos 10 mil dólares no seu negócio. Neste caso, 11 médicos aceitaram, e por mais que Warren Buffett tenha investido em dinheiro de fato apenas 100 dólares nessa empresa, a promessa é que ele iria reinvestir toda a sua taxa de gestão no negócio e fazer ele crescer. Em 1960, Warren Buffett tinha 7 sociedades como essa e tinha cerca de 10% do patrimônio delas, totalizando mais de 1 milhão de dólares em patrimônio naquela época. Já em 1962, Warren Buffett fez a que ele chamou de a pior aquisição de todas da sua vida. Ele comprou a famosa Berkshire Hathaway Inc. A fábrica têxtil, que foi fundada nos meados de 1930, a esta altura não estava muito bem das pernas, mas Warren Buffett viu uma oportunidade de ganhar dinheiro, já que ele acreditava que um dos motivos dos problemas financeiros da empresa era a falta de gestão. Então o que ele fez foi começar a comprar agressivamente ações da empresa até se tornar majoritário e influenciar nas decisões da empresa, ou seja, assumir o controle da empresa e mudar a gestão da companhia. Porém, apesar das mudanças, o negócio continuou a perder dinheiro. E em 1966, Warren Buffett percebeu que não era mais o negócio têxtil que a empresa deveria seguir. E ele resolveu então mudar radicalmente o ramo de negócio da empresa, o que acabou por se tornar uma decisão acertada e mudou radicalmente o futuro da empresa. Buffett fez da Berkshire Hathaway não mais uma empresa têxtil e fez agora dela uma holding que investia em várias empresas. Em 1967, a Berkshire Hathaway já tinha dinheiro suficiente para comprar 2 seguradoras. E essas foram as primeiras de muitas empresas de seguros, muitas seguradoras que ele viria a adquirir ao longo da vida. E esse foi o ponto-chave, o ponto de virada da Berkshire Hathaway que fez dela a gigante que é hoje. Porque Buffett usou o fluxo de caixa grande que ele tinha dessas seguradoras para fazer mais aquisições, para adquirir novas empresas. E a Berkshire Hathaway hoje, por exemplo, tem mais de 65 empresas e 260 subsidiárias, e com um valor de mercado de aproximadamente 700 bilhões de dólares, sendo hoje a 6ª empresa de maior valor de mercado do mundo. E Warren Buffett se tornou bilionário em 1990 aos 60 anos de idade, ao vender uma parcela da sua empresa, da Berkshire Hathaway, para o mercado de capitais. E desde então multiplicou seu patrimônio utilizando uma filosofia de investimentos muito conhecida, o famoso buy and hold, que é escolher boas empresas na bolsa e deixá-las por muito tempo. E hoje Warren Buffett tem um patrimônio de cerca de 90 bilhões de dólares, sendo 2/3 desse dinheiro, 2/3 desse patrimônio conquistado nos últimos 15 anos de vida. Mostrando como juros compostos, ou como o reinvestimento dos dividendos em boas empresas faz diferença ao longo prazo. E atualmente também ele é conhecido pelas suas causas sociais. Para você ter uma ideia, ele doou para a Fundação Bill e Melinda Gates 185 milhões de ações da Berkshire Hathaway, o que em valor de mercado à época equivalia a 28 bilhões de dólares. Bastante. Porém, por mais que ele seja visto como um mito, como um gênio, ele é uma simples pessoa que ganhou o seu primeiro milhão trabalhando, empreendendo e colocou o seu dinheiro para trabalhar para si durante toda a vida, seguindo firme os seus princípios de investimento com paciência por anos a fio. Ou seja, Warren Buffett escolheu bons ativos e focou no seu trabalho para ganhar dinheiro. Exatamente como eu acredito que nós devemos fazer. Ganhar dinheiro no trabalho e ter uma carteira blindada com bons ativos para o dinheiro trabalhar para a gente. Agora, se você quer aprender, assim como Warren Buffett, escolher boas empresas, escolher boas ações na Bolsa de Valores de maneira simples e prática, eu recomendo você assistir esse vídeo aqui, no qual contém na prática a melhor maneira de avaliar e escolher boas empresas para investir.